Machado de Assis era um mestre em explorar a complexidade das relações humanas. Dom Casmurro é um exemplo clássico. A suposta traição envolve o imaginário de quem acompanha os passos e o comportamento de Capitu, a personagem central do romance, responsável por todas as dúvidas que passam pela cabeça do marido Bentinho e, é claro, do leitor. O romance Dom Casmurro foi publicado em 1899. A história se passa no Rio de Janeiro do ano de 57, época do Segundo Império de Dom Pedro II, um tempo em que lugar de mulher ainda era em casa. A obra de Machado sofre influência das transformações ocorridas na sociedade brasileira, como os hábitos europeus trazidos pela corte portuguesa. O bruxo do Cosme Velho tirou o véu da mulher do século XIX. As puras do romantismo cedem espaço às sedutoras e supostas traidoras da literatura machadiana. Machado é um pouco cruel com as suas personagens femininas. Elas sempre são marcadas de volubilidade, de vaidade, com um caráter duvidoso. Capitu é uma exceção. Se nós a considerarmos como uma personalidade forte, se nós considerarmos Capitu na sua relação com Bentinho, ela é uma exceção. Mas se nós fizermos uma leitura sociológica, como alguns críticos têm feito, né, de Capitu, ela também não escapa dessa crítica, dessa análise rigorosa com que Machado trata as mulheres do seu tempo. A história começa aqui, na Rua Mata Cavalo, atual Rua do Riachuelo. Bentinho se apaixona pela vizinha Capitu ainda na juventude. É mandado para o seminário pela sua mãe, Dona Glória, para virar padre. Lá, conhece Ezequiel Escobar e tornam-se grandes amigos e confidentes. Bentinho sai do seminário, torna-se advogado e casa com Capitu. O que poderia ser o final feliz de um romance é o início do sofrimento de Bentinho. Amai, rapazes, e principalmente amai moças lindas e graciosas. Elas dão remédio ao mal, aroma ao infecto, trocam a morte pela vida. Amai, rapazes. Ele foi de uma ousadia imensa quando ele colocou a Capitu, né, como ele diz, ela é muito mais mulher do que eu, homem. Então, quando Bentinho coloca a Capitu muito mais mulher do que eu, homem, ele está, através da voz, né, das personas do personagem, está a voz do escritor, né, mostrando o valor que ele dava à mulher. Principalmente, se você olhar o romance, e aí nós temos uma visão assim, bem, vamos dizer, sociológica do romance, você percebe, né, o Bentinho, ele é filho de uma família, no momento, né, é uma família de classe burguesa alta. O pai do Bentinho tinha fazendas, escravos, né? Com a morte do pai, eles vêm para a cidade. Né? Então, a Dona Glória, os tios, Bentinho, o Zé Dias, né? Que é o agregado. Então, é uma família estabelecida financeiramente, muito ao contrário da vizinha Capitu. Né? A Capitu é uma menina pobre, né? Uma menina pobre, mas ela tem um carisma impressionante. Eu conheci Capitu quando eu tinha 15 anos de idade. Eu escrevi isso lá no prefácio do livro. E como todo adolescente do meu tempo, eu me apaixonei por ela e odiei o marido. Aquele marido que não permitia a ela que falasse, ele escolheu a dedo, né, as falas que ele concedia a ela. Porque, na verdade, embora toda a crítica, pelo menos até os anos 60, tenha centralizado a análise do texto na trama, no problema da ambiguidade da personagem, né, em torno da traição, esse não é o ponto mais relevante do romance. O ponto mais relevante do romance é o estudo do caráter dos personagens apresentados por Machado e de uma forma genialmente ambígua.
Assombrado com o fantasma da traição, Bentinho desconfia da relação de Capitu com Escobar e da paternidade do filho. Manda a esposa e o suposto herdeiro para fora do Rio de Janeiro. Os dois morrem e a dúvida permanece na cabeça de Bentinho. Tudo acaba, espectador. E nada que dura muito tempo. Mas teimamos em acreditar que o castelo de vento dura mais que o próprio vento de que é feito. E assim, teimamos em continuar acreditando nessas contradições quase eternas. Nosso castelo era sólido. Mas há lembranças que não sossegam. Por que é que eu não consigo esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque ninguém tenha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada da Capitu. Mas o que resta agora saber é se a Capitu da Praia da Glória é a mesma da Mata Cavalos, ou se uma se transformou na outra por algum efeito de incidente. Mas eu creio que não. E vocês vão de concordar comigo. A Capitu menina já estava dentro da outra, como uma fruta dentro da casca. Ela, minha primeira amiga. Escobar, meu maior amigo. Quis o destino que acabassem juntando-se, enganando-me. Que a terra lhe seja leve. Eis para que serve o teatro. Machado deixou um legado até hoje indecifrado. A alma de Capitu é um labirinto sem saída, onde Bentinho se perde. Ele termina o romance solitário, assim como Dom Casmurro, o narrador personagem da história. As visões feminis seriam de hora avante consideradas como simples encarnações dos vícios. E por isso mesmo, contempláveis. Como o melhor modo de temperar o caráter e aguerri-lo para os combates ásperos da vida.